Fala aí, concurseiro, tudo beleza? Aqui é o Luiz Eduardo, eu sou coach em estratégia concursos, eu sou também auditor fiscal do Estado de São Paulo e nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre progressão nos estudos. Eu queria falar para você a forma que eu estudei, que eu acho que me fez estudar mais rápido para concursos, me tornava menos ansioso e também me auxiliou bastante a lidar bem com a necessidade de memorizar muita coisa para concurso. Só antes de iniciar esse vídeo, de dar essas dicas, eu queria falar para vocês de uma outra dica também, na verdade, porque foram 2 aulões que eu gravei lá no estúdio do Estratégia, tem um mês mais ou menos, né, da data que eu estou gravando esse vídeo. Um desses aulões tratou sobre técnicas de estudo e dicas de preparação, 2 horas e meia de vídeo falando só sobre isso, e o outro foram 2 horas mais ou menos, 2 horas e 10, falando sobre como vencer a procrastinação e ter mais disciplina nos seus estudos. Quando você tiver um tempo, puder, dá uma olhada lá nesses 2 aulões aí, nesses vídeos. Demora muito tempo, mas a gente buscou colocar só informação legal aí pra você. Vamos lá então, nesse vídeo eu queria falar pra você o seguinte: quando a gente começa a estudar para concurso, a maior dificuldade que a gente se depara é com o volume de coisas que a gente tem que estudar. Se você está começando agora, está para concurso, não sei qual material que você tem, mas vamos supor que você comprou um livro de direito constitucional, o livro é desse tamanho, enorme, mas você olhou, beleza, vamos começar o estudo. Tranquilo, começou a estudar o livro de direito constitucional. No primeiro capítulo, você passa ali 5, 6, 7 páginas e você já se depara com o seguinte problema. Naquelas 5, 6, 7 páginas você já vê que tem muita coisa ali que você tem que saber, que provavelmente cai na prova e que você percebe que você vai ter que memorizar, que você vai precisar saber daquele negócio. E você já percebe naquelas 5, 6, 7 páginas que tem conteúdo ali que pode cair na prova e que se cair você vai ter que estar sabendo aquilo ali. Então o primeiro problema que você gera para você é o seguinte: preciso memorizar esse negócio todo. E muitos concurseiros vão cair nesse erro. O que eles vão fazer? Eles vão começar estudando material e já vão querer vir memorizando tudo. E o que eles fazem para memorizar tudo? Eles gostam de estudar escrevendo, não sei se é o teu caso, gostam de estudar nesse primeiro momento, fazer uma bateria de exercícios enormes, porque eles veem dicas na internet falando sobre isso. Então esse é o problema, você vê muito conteúdo e você tem que estudar pouco tempo. Beleza, o que eu vou te sugerir aqui como uma primeira dica? Na primeira leitura, esqueça completamente a memorização, tá? Eu digo primeira leitura é o seguinte, é o estudo de um material inédito para você. Você começou a estudar agora para concurso público, todas as disciplinas que você vai começar estudando, esqueça a necessidade de memorização. E eu vou te falar 2 coisas que você precisa se preocupar sim, no primeiro momento que você está lendo. É o seguinte, é a compreensão do teu material, você tem que ler buscando compreensão daquilo que você está absorvendo. E a segunda coisa é o seguinte, grifar o teu material para no futuro você recuperar aquela informação de maneira mais rápida. Vou explicar cada uma das 2. É o seguinte, você já percebeu, não sei se na época que você estudava, na tua faculdade ou no teu colégio, você percebeu isso. Tinham 2 opções assim na sala de aula. Ou você prestava atenção na explicação do professor, ou você fazia anotação no teu caderno. Quando você prestava atenção na explicação do professor, você ficava sem caderno, porque você não conseguia copiar tudo. E quando você copiava o caderno, você perdia a explicação do professor no quadro. Então é mais ou menos isso quando você vai começar a estudar. Se você começar a focar muito em memorizar as coisas, você vai perder muito da compreensão que você poderia conseguir. Então tenta ler o teu material como se fosse um livro, buscando entender, compreender aquela história, compreender o que o professor quer passar para você ali. A segunda dica que é para você grifar o material, ela se baseia no seguinte: todo aquele material que você está lendo, você não pode, para revisar ele posteriormente, para você recuperar aquela informação, ler ele todo de novo, não vai dar tempo, tá? Então você tem que buscar uma forma de acessar aquela informação de maneira mais rápida. E eu não sei se você quer fazer resumo escrito, resumo em áudio, não sei qual é a tua forma de resumo, mas eu te sugiro o seguinte, dependente da forma de resumo que você vai adotar depois, estude aquele teu material, aquele teu primeiro material, já grifando. Vai grifando ali o que você acha que é mais importante. Por que isso? Futuramente, quando você tiver que fazer um resumo escrito, ou um resumo por fichas, ou um mapa mental, qualquer coisa que você queira fazer, é ideal que você não faça aquele método ali de resumo enquanto você está estudando pela primeira vez, porque senão você recai naquele problema da compreensão. Outra problemática, se você já quiser fazer o resumo na primeira vez que você está estudando, você corre um risco enorme de colocar várias coisas no teu resumo que não caem na prova, que não são importantes, ou que serão facilmente decoradas depois no automático. Então, na primeira leitura, essa primeira dica, foca na compreensão e no grifo do teu material, beleza? Então vamos para a segunda dica. O que é? Fortaleça o seu palpite, a sua intuição. O que é isso que eu estou querendo te dizer? Pensa bem de como você tem que estar lá no dia da prova. Você pegou a prova na mão, você está olhando ali as questões, o que você percebe que você tem que saber? Você tem que saber um conjunto de informações, e daquele conjunto de informações, algumas sim, você vai precisar saber e ter na ponta da língua, seja porque você tenta estudar e nunca decora, não tem problema, mas você vai precisar saber na ponta da língua. Beleza. Mas a maior parte daquele conjunto de informações você não precisa ter na ponta da língua. Você não precisa ter a coisa numerada na tua cabeça certinho. Você precisa ter o seguinte, você precisa ter uma boa intuição
na hora de olhar a resposta. Então, se você já é concurseiro, fez uma prova do CESP, aquela que acerta errado, e você vai olhar um enunciado lá, você começa a ler o enunciado, tá falando, sei lá, de direito civil. E aquele enunciado é a cópia, você percebe que ele é cópia de algum artigo do Código Civil. Só que quando você começa a ler, claro, você vai perceber que você não tem aquele artigo do Código Civil decorado na tua cabeça. Isso é muito difícil que alguém tenha todos os artigos do Código Civil decorados. Não existe. Mas o seguinte, dependendo de quantas vezes você estudou aquele artigo, você pode não ter decorado, mas você vai ter uma intuição muito forte de, caso ali no meio tenha uma palavrinha errada, tenha um não, tenha um exceto fora de lugar, você vai ter uma intuição muito forte de que aquela estrutura ali está meio estranha. Então a ideia é mais ou menos o seguinte, você olha lá, várias palavras com G e J. Qual daquelas palavras ali está correta e não é? Qual é a regra para saber se uma palavra é com G ou é com J? Ninguém decora essa regra, se existe essa regra, nem sei se existe, mas as pessoas elas formam uma intuição, seja através da escrita, seja através da leitura de alguns livros, de como é a palavra, de como é a grafia da palavra, se é com G ou se é com J. Então tá, como você fortalece essa intuição? Essa intuição você vai fortalecer de duas formas, com revisões constantes e com exercícios. Sendo que é o seguinte, lá na primeira etapa, quando eu te falei para não se preocupar com a memorização e apenas com a compreensão, eu não quis dizer que lá você não precisa fazer exercícios. Os exercícios naquela etapa lá na primeira, você usa os exercícios para te ajudar a compreender o que você acabou de estudar. Nessa segunda etapa, você pode fazer exercícios de novo, mas você vai fazer os exercícios para te ajudar a relembrar alguns assuntos que você já viu. Então, os exercícios nessas duas etapas, eles têm funções diferentes, beleza? Nessas duas etapas, preciso fazer 200 exercícios por assunto? Eu acho que não. Quanto mais exercícios você adiciona nessas etapas, você atrasa mais a tua finalização do assunto, você atrasa mais aquilo. Quanto mais atrasa, mais vai demorar para você fechar todo o conteúdo e mais lento vai ser a progressão dos teus estudos. Beleza? Então é o seguinte, vamos sair dessa segunda dica, vamos para a terceira e depois eu fecho tudo e você vai entender o que eu estou querendo te dizer. A terceira dica é o seguinte, após fechar todo o conteúdo de uma matéria, aí sim preocupe-se com a memorização. O que eu estou querendo dizer aqui para você? Quando você finaliza uma matéria toda, você passa a enxergar aquela matéria de maneira diferente. Cada assunto que você estudou ali, você demorou, sei lá, 4 meses para fechar aquela matéria, mas quando você finaliza e olha para trás, tudo bem, você não vai lembrar direito do conteúdo dos primeiros assuntos, normal. Mas você, quando for estudar os primeiros assuntos, talvez uma coisa que você tenha aprendido lá embaixo, lá no último assunto, no penúltimo assunto, faça sentido para você. Isso aconteceu muito comigo em várias disciplinas. E a principal que eu posso citar isso é a contabilidade. Contabilidade eu fui estudando sofrendo muito. Classificação de contas eu sofria, balanço patrimonial, DRE. Quando chegou lá no final, eu comecei a pegar a DFC, já uma parte da contabilidade um pouco mais avançada. Quando eu aprendi DFC, a forma como a contabilidade funciona começou a fazer um pouco mais sentido para mim. Depois eu fui estudar consolidações, também fez mais sentido para mim. Então quando eu voltei lá, depois que eu tinha acabado tudo, e eu dei início ao ciclo de revisões, né, de todos aqueles assuntos que eu tinha estudado, eu percebi que a coisa foi fazendo bem mais sentido. E eu comecei a enxergar a contabilidade de uma forma bem diferente, de uma forma que fizesse mais sentido para mim. Porque eu já tinha visto toda a contabilidade. Só que nesse momento, quando você já viu toda a matéria, é muito mais fácil você memorizar e muito menos dolorido. Tem um caso que aconteceu comigo, que é o seguinte, eu já fui militar e na Marinha o meu número lá de entrada é 1103. E ninguém esquece o número de entrada lá na Marinha, né? Quando eu entrei no Colégio Naval. Era 1103. Uma vez um amigo meu foi me dar o telefone dele, os 4 últimos dígitos do telefone dele era 1103. Então assim, a dificuldade de eu decorar o número daquele telefone era muito mais fácil, porque os 4 últimos dígitos não eram meras informações, para mim elas faziam sentido. Então eu já sabia, o telefone do Rodrigo, os 4 últimos dígitos é 1103, é o meu número. Eu só precisava decorar os 4 primeiros. Então quando a informação faz sentido para você, você consegue relacionar ela com alguma coisa que você já viveu, ou com alguma historinha que você contou na tua cabeça, é muito mais fácil de você conseguir absorver aquela informação e jogar ela para a tua memória de longo prazo. Então, estudando direito constitucional, começou a estudar direito constitucional, é fácil memorizar? Não, não é, vai ser muito difícil. Porque você não entende muito bem ainda, você não compreendeu bem, a tua intuição está muito fraca. Mas quando você vai avançando no teu estudo, compreendendo, e já vai, claro, à medida que você vai avançando, você vai fazendo já a revisão dos conteúdos iniciais que você veio estudando, a tua intuição vai sendo apurada, vai ficando um pouquinho mais forte. E nesse processo você percebe que muita coisa você já meio que acaba decorando. Quando finalizou o conteúdo todo e você vai dar início a um outro processo de revisão, aí sim, nesse processo de revisão, você vai identificar pontos ali da matéria que, apesar de ter estudado, compreendido, de já ter feito 1 ou 2 revisões, eu não sei como você estuda, mas você vai perceber que ele se tornou um pouquinho mais fácil de ser memorizado. E se ele não se tornou mais fácil de ser memorizado, já acende um alerta. Espera aí,
mesmo eu estudando, compreendendo, tendo feito algumas revisões, agora, nessa revisão atual que eu estou fazendo, eu também ainda não memorizei. Daí sim, naquele momento, vale você pegar essa informação e utilizar um método de memorização para você absorver essa informação. E qual método de memorização que eu estou falando? Há vários aí. O mapa mental para mim é um método de memorização. O resumo escrito para mim é um método de memorização. Como eu queria estudar sempre mais rápido, eu queria ser aprovado muito rápido, eu não fazia resumos escritos porque eles perdiam muito tempo. Eram bons, mas eu perdi muito tempo fazendo. Então, se você quer continuar fazendo resumo escrito, pode continuar fazendo, mas eu recomendo que você faça ao final, depois de já ter estudado todo o conteúdo. Então, vem estudando, grifando, e no final, quando você já tem uma intuição melhor, já tem um palpite melhor sobre o que cai, o que não cai, e sobre o que efetivamente você precisa memorizar, aí sim você pode desenvolver um resumo escrito, pode fazer um resumo em áudio, mas é muito mais fácil você tentar memorizar alguma coisa depois que você já consegue enxergar ela de uma maneira diferente, com mais compreensão, tendo um palpite mais apurado e de forma que as informações que você está adquirindo façam sentido na tua cabeça. Beleza? Então, pessoal, essa é a dica de hoje. Recapitulando aqui, no começo. Primeira, não foque na memorização. Essa dica vale para quê? Para o seu primeiro momento de estudo. Vai estudando, buscando compreender e grifar bem o teu material. Na segunda etapa, o que é? Fortaleça o seu palpite, a sua intuição. Como você faz isso? Com revisões. Você não precisa chegar na última aula, no último capítulo do seu livro, para já iniciar um processo de revisão. Você pode sim, enquanto está estudando conteúdo novo, já começar a revisar as coisas que você estudou lá atrás, há algum tempo atrás. Tá bom? E a terceira etapa é aí sim, a memorização. Mas essa memorização, ela vai recair só naqueles pontos que você, depois de já ter estudado e revisado e já está enxergando a matéria com outros olhos, aí sim, o que você não decorou, vale a pena você tentar memorizar. Aí é aquela memorização bruta mesmo, de parar, ficar olhando pro papel, fecha o olho, tenta relembrar ali tópico a tópico. Mas outra coisa também, só faça isso, porque isso é muito custoso, toma tempo, é chato de ser feito, se você perceber que aquilo que você não memorizou cai na prova, cai na tua prova. Se você não memorizou, não conseguiu memorizar, mas não cai em nenhuma questão de prova, nunca caiu, não precisa fazer isso, tá? É minha recomendação para você. Então, pessoal, é isso aí a dica. Tá aí um vídeo, espero que vocês gostem, que ajude vocês a progredir mais rápido no estudo de vocês, principalmente se vocês estiverem com pouco tempo de estudo, tá bom? Grande abraço para você, bons estudos, vamos seguindo em frente.